ao nosso culto de escola bíblica. Grande é o Senhor nosso Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças nós te damos, ó Jesus Cristo, por mais esta preciosa oportunidade que nós temos, ó Pai, de nos reunirmos aqui em teu santo nome, para apresentar ao Senhor o nosso culto de louvor e adoração, para participar, ó Pai, de mais uma aula dessa escola bíblica. Pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco através dos louvores, que o teu Espírito Santo fale conosco através, ó Pai, da tua palavra. Venha, ó Pai, abrir o nosso entendimento. Venha, ó Pai, com o teu Espírito Santo nos ministrar. Venha, ó Pai, nos confrontar. Venha, ó Pai, esclarecer, ó Pai, a nossa mente, esclarecer, ó Pai, as dúvidas do nosso coração. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus Cristo com o hino da harpa, o hino de número 3. E em seguida nós já vamos, pode sentar, em seguida nós já vamos entrar na nossa lição. Hino da harpa cristã, hino de número 3. Você que sabe, me ajude a louvar o Senhor Jesus. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse mundo, nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus.
Nós estamos na lição de número 5, cujo tema do nosso estudo nessa noite é: o casamento é para sempre. Nossa verdade, nosso texto áureo, ele está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, versículo 6. Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 6. Diz a palavra do Senhor: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Nossa verdade prática está escrita: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. A nossa leitura bíblica em classe, ela está também no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, dos versículos 27 ao versículo 32. Diz a palavra do Senhor: ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Feche os olhos. Senhor, nesta noite nós iremos tratar de um assunto extremamente delicado. Nós necessitamos, ó Pai, do Teu auxílio, para que o Senhor venha, ó Pai, nos dar o entendimento, venha nos dar, ó Pai, sabedoria, para que não seja o nosso ponto de vista, mas sim o que a Tua palavra diz, para que não seja o nosso entendimento, mas sim o que a Tua palavra diz a respeito. Venha com a Tua palavra, ó Pai, nos ensinar, nos confrontar, venha nos impactar, venha, ó Pai, nos desenvolver, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos falar a respeito: o casamento é para sempre. É um tema muito polêmico, porque a atualidade de hoje, a criação, deixa eu dizer assim, a criação do século atual, dos dias atuais, elas não são como foi a criação dos meus avós, como foi a criação dos meus pais. É diferente. É diferente. Antes você via com muita frequência pessoas celebrando, bodas de prata, bodas de ouro. Hoje, se passar dos 90 dias você já está no lucro, como dizem lá fora, de tão feia que está a coisa. A primeira reflexão que nós vamos fazer está no nosso texto áureo, Mateus 19, versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos entender inicialmente esse versículo aqui, que tem sido a base para muitas celebrações de casamento. Eu mesmo já celebrei alguns casamentos ministrando a respeito deste versículo. Quando a palavra de Deus ela vai dizer assim: assim não são mais dois, primeira coisa que o texto está dando aquela ênfase, ele vem lá do livro do Gênesis: deixará, pois, o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne.
Aqui o texto ele já começa nos ensinando. O casamento é dois. O casamento bíblico, instituído por Deus, homem, mulher. Aqui nós aprendemos no texto. As duas pessoas formam uma aliança. Esta aliança se chama a instituição do casamento. Entenda que essa instituição do casamento é uma ordenança dada por Deus, é uma bênção dada por Deus. Quando eu falo a respeito da instituição do casamento, eu falo no modo geral, eu não falo da instituição do casamento que é celebrado apenas numa igreja evangélica, do cristão, do protestante, do reformado, do assembleano. Eu falo do casamento como uma instituição, algo, divino, algo que Deus abençoa, independente de você ser cristão, independente de você não ser cristão, independente de você ter casado numa igreja evangélica, numa igreja católica, ou em qualquer outro segmento, qualquer outra crença, qualquer outra religião. O casamento é uma instituição divina. Se você se submeteu a essa instituição, você está debaixo da bênção de Deus. A instituição do casamento é independente do seu credo religioso. Ou seja, o homem e a mulher honrando essa instituição, assumindo esse compromisso, eles estão fazendo uma aliança que Deus abençoa, que Deus aprova, que Deus ele prospera, que Deus ele abençoa a vida do casal. Quando nós falamos de ambos serão uma só carne, é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando na atualidade. As pessoas estão formando famílias, as pessoas estão se casando, mas não tem um entendimento do que é a formação de uma família, não tem um entendimento do que é sair da casa dos seus pais, trazendo os valores, trazendo todo o conteúdo de aprendizado. Ou seja, durante todo o seu processo de formação, durante todo o seu processo de aprendizagem, você viu coisas boas, bons exemplos, como você também viu coisas ruins. Então, tudo o que eu julgo benéfico, de grande proveito, de valor, eu estou trazendo comigo. Quando eu arrumo minhas malas, que eu vou ir para a casa nova, que quem casa, quer casa. Quando eu arrumo minhas malas, junto as minhas roupas, pego as minhas coisas e vou para a casa nova, me ajuntar com a pessoa que eu escolhi, eu estou levando ali não só minhas roupas, mas estou levando uma formação, a minha cultura, a minha educação, os valores que foram transmitidos e os exemplos bons, e lembrando dos exemplos ruins, para que eu não venha cometê-los durante o meu casamento, durante a minha jornada como casado. Então, o que as pessoas não estão entendendo hoje, as pessoas estão casando e agem como se fossem namorados. Em que sentido eu falo? O meu dinheiro é meu, o seu dinheiro é seu, e fica aquela rachadinha, sabe aquela rachadinha? O aluguel é R$600, 300 meu, 300 seu. A conta de água é 150, a conta de luz é R$150, 75 meu, 75 seu. A conta de água é R$100, 50 meu, 50 seu. O orçamento da compra ficou R$400, 200 meu, 200 seu. Estou dando um exemplo. Quando começa essa divisão, já começa um problema. Por quê? Se você casou e é um só salário, é uma só renda, a dívida dela é a sua dívida é a dela, o orçamento da casa é um, não tem dois salários, tem um salário, tem o que eu ganho, o que ela ganha, o que é da casa. Essa deveria ser a filosofia, e nós estamos tendo muitos casais tropeçando justamente no fator financeiro. É o que tem levado a muitas brigas, é o que tem levado a muitas divisões, é o que tem levado a separações, a traições, a divórcios.
não tem esse entendimento. Se o caso, vamos lá, eu estou vindo no contexto bíblico, não são dois, mas são um pelo outro, parceria, companheirismo, um auxiliando o outro, um ajudando o outro, principalmente quando já são pais. Aí que o caldo engrossa. Por que o caldo engrossa? Porque é um salário se os dois trabalham, aí vai para as contas, para o orçamento da casa, para as crianças, e se sobrar, primeiro atende a esposa, e se realmente tiver uma rapinha no tacho, corre o marido. Assim que tem que ser. O casal, quando tem esse entendimento, as coisas fluem. Então a instituição do casamento é isso: uma só renda, um só salário, um pelo outro, uma só visão, um companheirismo só, uma mesma linguagem, o mesmo entendimento, o mesmo propósito, a mesma visão. Porque não adianta um caminhar para um lado, outro caminhar para o outro lado, não falarem a mesma língua, não ter o mesmo entendimento. Não adianta. Então, quando Mateus 19,6 está dizendo isso, Deus ajuntou, está aqui, portanto, o que Deus ajuntou está falando o quê? A instituição do casamento, a instituição da família, a formação de um lar, a formação de uma casa. Não separem o homem, ou seja, precisamos entender, estamos falando do casamento, ou seja, aquela velha frase que eu tenho mania de dizer, é uma eterna construção. Nós estamos sempre construindo, sempre reformando. Parece nossa situação, casa de pobre, né? Nunca termina. Nós estamos sempre mexendo, sempre melhorando, sempre reformando, sempre ajustando. O casamento é isso: se adequando, se adaptando, renunciando orgulho, ego, razão, direitos, para manter a harmonia, para poder manter a paz, para poder manter um entendimento dentro de casa. Às vezes você tem que engolir o seu orgulho, fazer vista grossa ou abrir mão da sua razão, para que a harmonia seja contínua na sua casa, a paz seja contínua na sua casa. Então, a instituição do casamento, o que Deus ajuntou, já começa dizendo aqui: homem não separe. Deus não tem prazer, nunca foi projeto de Deus um casamento chegar ao seu rompimento. Nunca foi. Nessa noite eu não quero discutir aqui quais são os fatores permissivos para poder chegar a concretizar uma separação, mas sim os valores, o que a palavra diz. E vale ressaltar que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Os mais antigos dizem que é conhecer a pessoa, come 1 quilo de sal junto com ela. Você já viu que 1 quilo de sal para terminar demora, né? Um curso para terminar 1 quilo de sal em casa. Então a convivência, o dia a dia. Então nós não estamos aqui para poder dizer o que é, o que não é, mas sim o que a palavra de Deus diz a respeito. Então a vontade de Deus é que o casamento ele seja vitalício. Porém, isso não tem ocorrido na atualidade. Vamos aqui para o texto de Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 32. Diz: ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Ponto. Um dos fatores que tem levado ao término de uma relação é o adultério. O que é o adultério? Adultério, ele é traição, consumação do ato sexual. Quem pratica o adultério? Casados. Solteiros que não são casados, que namoram, é um outro termo, é o chamado de fornicação. Mas o casado, a casada, que pula a cerca, ou passa por debaixo da cerca, sai com outra pessoa, se envolve com outra pessoa, a Bíblia chama isso de adultério. Esse é o entendimento. Versículo 28: eu porém vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar,
já em seu coração cometeu adultério. O que Jesus está dizendo aqui a respeito desse versículo? Ele está indo muito além do ato consumado carnal sexual. Jesus ele dá um entendimento que o adultério ele se inicia pela cobiça, quando eu desejo, quando eu cobiço, quando eu olho, quando eu desejo, eu já comecei o meu processo de adultério, o meu processo de erro, o meu processo de pecado. Aí o texto vai dizer: portanto, se o teu olho direito se escandalizar, arranca-o e o atiro para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. O versículo 30 vai dizer: se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado para o inferno. Aqui ele usa uma metáfora, uma figura de linguagem. Você já pensou? Se todas as vezes que você olhar torto, olhar com cobiça, olhar com desejo de arrancar um olho, cortar uma mão, não é intenção, né, você sair sacrificando, decapitando partes do corpo. O entendimento que está dizendo aqui é para dar um choque de realidade, para trazer um despertamento, para trazer um entendimento. Aí o versículo 31 vai dizer: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, lhe dê a carta de desquite. Quando nós olhamos o versículo 31, nós já sabemos que nunca foi a vontade de Deus a consumação do divórcio. Mas aí você vai ver, nos escritos de Moisés, no Antigo Testamento, o povo estava se divorciando. Quais eram os motivos? Motivos banais. Que tipo de motivo era esse? Estava se divorciando porque a mulher começou a ficar careca, o cabelo começou a cair, o homem estava achando ela feia. Ia lá, se divorciava, dava a carta de divórcio para ela. Se divorciou porque a mulher engordou. Era bonitinha, era Barbie, agora está minha arroz rechonchuda, não quero mais. Ia lá, dava a carta de divórcio. Então eram motivos banais, não era infidelidade conjugal, não era traição, não era adultério, eram motivos banais. E a própria palavra do Senhor, ela vai dizer, Jesus respondendo aos escribas, aos fariseus, ele está dizendo a respeito dessa lei permissiva, tolerável, escrita por Moisés, que o povo estava se divorciando por causa do quê? Por causa da dureza do coração, por causa da avareza do coração. O povo estava se divorciando, mas nunca foi projeto de Deus, nunca foi intenção de Deus que isso viesse a acontecer. Vamos avançar, versículo 32. Eu porém vos digo que qualquer um que repudiar a sua mulher, ou seja, qualquer um que largar a sua mulher, abandonar a sua mulher, sair de casa, a não ser por motivo de prostituição. Quando ele dá ênfase com relação à prostituição, a gente já tem um entendimento da palavra prostituição sobre aquele que ganha a vida vendendo o corpo. Então já entra aqui o caso de traição com a prostituição. Ou seja, está relacionado literalmente ao adultério. Ou seja, se prostituiu, saiu com outra pessoa, teve relações com outra pessoa, se deitou com outra pessoa, está se envolvendo com outra pessoa ou outras pessoas. Entra a questão da prostituição, entra a questão do adultério. É o texto. Não houve a traição, não houve a prostituição. Mas o que a palavra de Deus ela vai dizer? Mesmo se houver a infidelidade conjugal, comprovada, confessada, se o casal puder chegar a um entendimento e puder ser liberado o perdão, é o melhor conselho, é o melhor. A palavra não vai dizer para você assim, se foi traído, ele confessou, ela confessou, mete o pé, vai ser feliz, vai reconstruir sua vida. Não, ela não vai te falar isso. A primeira coisa que ela vai tratar, ela vai falar a respeito. Existe a possibilidade de você chegar no entendimento? Existe a possibilidade de você liberar o perdão?
Não é uma coisa fácil, porque a parte que foi ferida, a parte que foi traída, a parte que sofreu todo o dano, para ter essa capacidade de liberar o perdão, principalmente sem saber se verdadeiramente o outro lado está arrependido, é delicado, é complicado. Por isso a palavra vai falar a respeito. Se você não conseguir perdoar, aí você está livre desse compromisso, está livre dessa obrigação. Infelizmente as coisas caminham para esse lado, mas o primeiro conselho da palavra de Deus é: tentem resolver. Porém, para poder tentar resolver, aí entra a humildade. Não dá para poder agir 100% no orgulho, 100% na razão, porque não vai chegar ao entendimento nenhum. É o que a palavra de Deus ela vai falar a respeito disso. Vamos vir aqui para o tópico 1, a condenação do adultério. Eu vou ler aqui, você acompanha. Definição de adultério. No grego temos o verbo moisheu, cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, da mulher permitir o adultério, ser devassa. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado ou uma mulher casada tem com uma pessoa que não é o seu cônjuge. É aquilo que eu falei anteriormente. Você é casado, deu uma vacilada, ou está em contínua vacilada. Isso a palavra de Deus chama de adultério. Deus condena o adultério. Deus condena esse tipo de prática. Quando nós fazemos uma escolha com relação ao casamento, com relação a casar, com relação à pessoa que nós estamos escolhendo, é uma escolha para a vida, até que a morte vos separe. É uma escolha para toda a vida. Então a Bíblia condena. E quando você comete isso, você já está lá desonrando, desobedecendo o que foi escrito no Decálogo, lá nos mandamentos, lá nos 10 mandamentos. Não adulterarás. É uma ordenança. É uma ordenança instituída, dada diretamente por Deus. É uma ordenança. Ou seja, você escolheu o seu parceiro, você escolheu sua parceira, você vai viver para ele. Outro detalhe muito importante, que nós temos tropeçado muito. As pessoas estão casando para serem felizes. Quem não quer ser feliz? Mas se eu tenho o entendimento que eu estou casando para poder fazer a minha esposa Nayara feliz, eu tenho o entendimento que eu tenho a obrigação de fazer ela feliz, de me esforçar para fazer ela feliz. Vice-versa. Eu não estou casando para ela me fazer feliz, eu me sentir realizado. É uma via de mão dupla. Eu tenho a responsabilidade, a incumbência de torná-la feliz, da mesma forma que ela tem a responsabilidade de também me tornar feliz. Tem gente que só quer ser amado, mas não quer ter o compromisso de amar, não quer ter o compromisso de cuidar, não quer ter o compromisso de ter carinho, não quer ter o compromisso de dar assistência em todas as áreas da vida. Essa é uma deficiência que nós estamos tendo hoje, e a gente escuta muito isso, principalmente no aconselhamento pastoral. A gente escuta muito isso. O item 2, a posição de Jesus contra o adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. Então Jesus, quando ele vai tratar a respeito disso, novamente ele vai falar lá, está escrito no texto de Mateus 5:28. Eu vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Jesus ele já dá uma preventiva, Jesus já dá uma advertência. Ele está falando a respeito de vigiar.
Primeira coisa que o homem e a mulher ele precisa entender: se ele entende que esse lado da vida dele é uma fraqueza, é um ponto fraco, ele tem que orar para que Deus ele trabalhe na vida dele. Trabalhe na vida dele. Tire isso dele, para que o poder de Deus ele venha a ser manifesto e venha a desenvolver aquele ponto fraco, aquela fraqueza. Evitar. Não adianta, vou te falar aqui vou te dar um exemplo. Não adianta eu que fui da bagunça a vida inteira, fui do fluxo a vida inteira, baguncei, não honrei compromisso nenhum a vida inteira, casar e continuar no mesmo ritmo que eu era, como era solteiro. Não adianta. Se eu não souber tampar as brechas, as provações, as tentações e as oportunidades virão. Então vamos entender isso. Existem provações e tentações que eu procuro com os meus olhos, com o desejo do meu coração, com a minha cobiça. É minha carne se sobressaindo, é minha vontade se sobressaindo. E existem tentações, existem desejos, existem provações que já por conhecer a minha fraqueza me perseguem no decorrer da minha jornada, no decorrer da minha vida. Então Jesus ele já dá uma advertência: vigiem com o olhar cobiçoso, vigiem com os pensamentos impuros, porque a sua cobiça, o seu desejo, o seu olhar vai te levar ao erro. Você quer um exemplo claro disso? Você vai ver lá Adão e Eva. Deus fala: vocês estão aí no jardim, aí está tudo certo com vocês podem comer do bom, do melhor, descansar, sombra, água fresca, aguinha de coco, banhozinho de rio, tudo bonitinho, certinho. Só que aquela árvore ali, vocês não vão mexer nela não, tá? Essa aqui não, está proibido. Quem apareceu na cena? A serpente. O que a serpente usou para poder atrair Eva? A cobiça. Imagina a serpente trocando aquela ideia com Eva e falando: olha lá como que é bonita aquele fruto, parece tão gostoso, tão saboroso, tão delicioso. E aquilo começou a entrar na mente dela, aquilo desceu para o coração dela, aquilo foi para os pensamentos dela e levou ela a desobedecer, a cometer o erro. A cobiça. Então a gente aprende aqui: casou, sua esposa é a pessoa mais linda, é a mulher mais linda, é a única, a mais linda. O seu marido perdeu os cabelos, está careca, está meio palhacinho, meio bozinho, mesmo só com a lateral, os paralaminhas do sucesso, ele é o homem mais lindo que você tem no mundo. Você vai ficar cobiçando de fora, cobiçando dos outros? Vai despertar em você pensamentos impuros, desejos impuros, e se você não nutrir isso, não cortar esse mal pela raiz, isso vai te desvirtuar. Tudo começa pelo olhar cobiçoso, pelos pensamentos impuros, que vai te conduzir a evoluir o quadro. Hoje você está olhando, está cobiçando, está pensando, amanhã você já está mexendo, está fazendo psil, amanhã você já está indo se apresentar, já está puxando conversa, depois você já está indo levar para tomar um suco, depois já está almoçando junto, aí o negócio desanda, só Deus é testemunha, da lambança que você fez. Ainda falando a respeito desse tópico 2, a posição de Jesus quanto ao adultério, Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e sem motivo conceder a carta de divórcio à esposa. No Sermão do Monte, que está do capítulo 5 para frente de Mateus, se não me falha a memória, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se, ou seja, fugirem de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis. Quais são os 3 níveis? Ou seja, a partir do momento que eu consigo me abster, sair, fugir desse tipo de pensamento, desse tipo de desejo, desse tipo de cobiça,
eu estou conseguindo me manter em pureza sexual, moral e social. Precisamos ter a consciência de que perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. É aquilo que a gente está sempre martelando, falando. Se você alimenta mais a sua carne do que o seu espírito, a sua carne, o que é a carne? Vamos aqui relembrar. Sua vontade, seus desejos, seu pensamento, eles vão dominar, eles vão governar as suas atitudes, as suas ações, a sua fala, o seu coração, os seus pensamentos. Vamos falar aqui no item 3, os males do adultério. O adultério é sempre prejudicial para a estrutura familiar. Aconteceu, tropeçou. O impacto para uma casa, para uma família é violento. É devastador o impacto. Quem está vivendo um momento de adrenalina, um momento de prazer, um momento de loucura, um momento de ilusão, cometendo um adultério, cometendo erro, não tem noção do mal que está fazendo para toda a sua casa, para toda a sua família. Não tem noção do estrago, do tamanho do rombo que está causando em casa. Então, o adultério é prejudicial para toda a estrutura familiar. E qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim. Eu consegui perdoar, aconteceu, eu consegui perdoar, mas até eu conseguir me reestruturar por inteiro, eu vou estar sempre vivendo com desconfiança. Eu tenho certeza que você já viu casos assim. A relação ela fica minada. Por que a relação fica minada? Você está vindo embora. Você depende do circular. Estou te dando um exemplo aqui da nossa realidade. A pessoa ela passa a controlar o seu horário que você sai do serviço e o horário que você tem que chegar em casa. Aconteceu de você perder o circular, ela já está pensando, tá com outro, está fazendo coisa errada. Viver debaixo da desconfiança, viver nessa situação é horrível. É uma relação conturbada. Então, gera desconfiança, gera feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Por isso é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos. Nós falamos ontem aqui na nossa escola de formação de obreiros, o velho ditado: mente vazia, oficina do diabo. Está à toa, vai pensar besteira, vai fazer besteira, vai praticar besteira, vai cobiçar. Está à toa, é o que dá. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores. Ou seja, você cometeu o adultério, você já está sacrificando inteiramente a sua vida espiritual. Você está entregando de bandeja toda a sua comunhão, está entregando de bandeja o seu relacionamento com Deus, porque você está quebrando um princípio, quebrando uma ordenança, adulterando. Se você está arrebentando com toda uma casa, com toda uma família, traindo a confiança de quem você jurou fidelidade, jurou amar. Então o estrago, ele é amplo, ele é muito grande, o estrago. Vamos aqui falar no item 2, o que rege o coração, regerá o corpo. O que procede do coração? O pecado não está restrito apenas no ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Para Deus não tem distinção entre pecadinho e pecadão. Nós conseguimos, no nosso entendimento, dizer: não, eu estou só desejando, só pensando, só cobiçando. Mas Deus me livre, jamais eu vou lá querer consumar, né? Para Deus você pecou do mesmo jeito. O fato de cobiçar, o fato de desejar, já está gerando a impureza no seu coração. Já está entrando esse sentimento no seu coração.
Então, está errando do mesmo jeito. Não tem distinção. Ah, mas isso aqui, né, o perdão dele é mais brando, porque ele só desejou. Esse não, esse aqui já está mais complicado, porque ele desejou e consumou. Pecado é pecado, não tem pecadinho, não tem pecadão, não tem diferença com relação a isso. No aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Então, o que rege o coração? A palavra de Deus vai dizer assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se a boca fala o que o coração está cheio, os nossos pensamentos também são norteados por aquilo que o nosso coração está cheio. Aquilo que o nosso coração deseja, almeja. Grave isso. Aí o subtópico 2 vai dizer assim: o homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo o homem colherá aquilo que semear. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. A cobiça é algo que começa no coração, é como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Mais uma vez o escritor está nos dando essa ênfase. É o que você pensa, é o que você deseja. É o que você deseja. Um buraco, um precipício vai gerando outros precipícios. É inevitável. É inevitável. Nós já tratamos casos com tal semelhança que caminhou para o adultério. Vou te dar um exemplo. O problema começou com uma pornografia. Ou seja, a pessoa conseguiu ficar aprisionada à pornografia, à porneia. Da pornografia, já não se satisfez apenas em estar consumindo o conteúdo ilícito. A carne já estava aflorada, o desejo já estava aflorado, o coração já estava enraizado, o desejo do pecado, a cobiça do pecado. Aí já começou a sair do vício digital para ir buscar saciar de maneira prática e física a carne em casas de prostituição. Para você ver um problema que hoje é identificado como um problema de questão de saúde, como doença, se agravou por não ter sido tratado da devida forma correta, e a pessoa já estava afundada nesse precipício e conseguiu afundar ainda mais. Então, entenda aquilo. O adultério dessa pessoa, ele começou na pornografia, no ato de consumir, e evoluiu o quadro com as casas de prostituição. Então ela adulterou no coração, no pensamento, já estava desonrando o cônjuge, estava desonrando a pessoa, e não foi o suficiente, foi buscar. É isso que Jesus está advertindo, que a cobiça, o desejo, o pecado, o olhar, o que você pensa, é o que você está semeando, é o que você vai colher. O que semeia o desejo da cobiça, o pensamento da cobiça, ele vai buscar isso, ele vai colher isso, porque ele está procurando isso, ele está vivendo em torno disso. Aí ele vai dizer o texto: a cobiça é algo que começa no coração, é como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos, o que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Está a referência de Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21. Abre comigo aí a sua Bíblia. Gálatas
capítulo 5, versículo 19 e 21. Chega aqui, ó. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, a gente encerrando esse tópico, o homem é o que pensa. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você tem alimentado o seu coração. Cuidado com o que você tem alimentado a sua vida. Vamos para o item 3. Sujeitando o corpo ao espírito. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do espírito. Gálatas 5,16. Jesus fez uso de figuras de linguagem de modo hiperbólico para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. É aquela referência do texto de Mateus capítulo 5, do 27 ao 32, que ele está falando para poder arrancar o olho, cortar a mão, né? Ele usa uma figura de linguagem para poder, né, dar esse choque de realidade para as pessoas entenderem, né, o caminho que elas estão caminhando, o caminho da perdição, a gravidade que elas estão, né, cometendo sobre as suas vidas. Vamos continuar aqui. Mateus 5, 29a. Jesus não tinha a intenção de que as pessoas viessem cometer mutilação dos membros do corpo. O uso aqui é totalmente metafórico, dando ênfase que o cristão ele pode e deve crucificar a sua carne, matar os seus desejos, as suas paixões, sujeitar o seu corpo ao seu espírito, ou seja, alimentar o seu espírito, fortificar o seu espírito, para que o seu espírito governe a sua vida. Se o meu espírito estiver fraco, a minha carne, com os desejos, eles vão me dominar e vão me conduzir. Mas se o meu espírito está nutrido, está alimentado, se eu estou na prática da fé, se eu estou buscando, se eu estou em constante comunhão com Deus, o meu espírito está fortificado, fortalecido. Então todas as vezes que a minha carne ela tentar me cercar, me rodear nesse aspecto do que está sendo falado, o meu espírito ele vai se sobressair, ele vai ser mais forte, ele vai me ajudar a resistir, ele vai me ajudar a fugir, ele vai me ajudar a sair da aparência do mal. Vamos avançar aqui. 3. A indissolubilidade do casamento. O casamento na perspectiva bíblica, na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que o homem e a mulher entram em uma aliança, a fim de construir uma união única, na mais perfeita intimidade. Por isso, Êxodo 20:14 vai estar escrito: não adulterarás. Deus, momento algum, quis que os votos do casamento fossem quebrados. Por isso ele dá essa ordem: não adulterarás, ou seja, você deve viver uma vida íntegra, de respeito com a pessoa que você escolheu. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas são uma só carne, uma só pessoa. O apóstolo Paulo via essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com a sua esposa. Unidade 2 do 3, quer dizer, o que fazer para que o casamento seja para sempre? É um grande desafio. Não estou te falando que é uma fórmula,
uma fórmula infalível, mas nós podemos trabalhar nessas questões na nossa vida, na nossa relação. Um casal que vive vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas, problemas durante a caminhada. Mas o que é? O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, confiança, entre outras coisas que nós poderíamos acrescentar aqui na lista. Então você pode avaliar como que está aí na sua relação. Sua relação, ela está na base do respeito? Existe o respeito? Existe a amizade? Porque hoje as pessoas, uma das falhas das pessoas hoje é achar que o casamento é só a consumação do ato sexual e o resto da convivência. E o dia a dia? E o dia a dia? E a convivência? Então, quando você escolhe uma esposa, quando você escolhe um marido, você está escolhendo um amigo para você conversar todo dia, alguém para poder compartilhar as tristezas, as aflições, as dificuldades, as angústias. Pense nisso. Então, uma relação duradoura, ela preza pelo respeito, pela amizade, por um bom tratamento, carinho, dignidade, fidelidade, comprometimento, entre outras coisas. Se tudo isso estiver presente no seu casamento, as chances dele ser para sempre são boas. São boas. As chances são boas. O casal cristão tem conhecimento de que o aspecto espiritual, ambos são iguais. Mais uma coisa que a gente está sempre batendo em cima. Os dois têm que caminhar juntos espiritualmente. Um apoiar o outro, um orar pelo outro, um auxiliar o outro, um complementar o outro. Vou dar um exemplo para você. Às vezes acontece de um só da casa trabalhar, a esposa está ausente porque tem que cuidar das crianças, cuidar dos filhos. Então, na parte da prática espiritual, talvez ela esteja mais estruturada. Automaticamente, essa incumbência de estar ali intercedendo pela casa, orando com mais frequência pelos filhos, orando pelo marido, pelo casamento, ficou na responsabilidade dela. É o que nós intitulamos como uma coluna da casa. Ficou na responsabilidade dela. Por quê? Porque o parceiro, o companheiro, ele está na luta, ele está trabalhando, ele está fazendo um bico, ele sai do serviço, ele vai fazer um bico à noite de garçom, ou ele vai fazer um bico à noite de entregador, para poder complementar a renda, e está se desgastando, está ralando, para poder fazer acontecer. Automaticamente, quando ele toma esse rumo, a parte espiritual já fica mais devagar. Então, um vai completando o outro, um vai auxiliando o outro, um vai puxando o outro. Isso faz parte do casal cristão. Outro fator também muito importante: a união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. De forma resumida, você tem o seu compromisso com o seu cônjuge na parte sexual. Uma das falhas que acontece muito é justamente essa falha, essa ausência, essa abstinência. Então você tem essa responsabilidade, ele tem essa responsabilidade com você. Um cuidar do outro, um suprir as necessidades do outro, um satisfazer o outro. Então você tem essa consciência, que a prática sexual não é simplesmente como acontece lá fora. Ele é um momento de amor, é um momento de carinho, é um momento de respeito que um tem com o outro. Por isso, o casamento é uma união indissolúvel, na visão bíblica, na perspectiva bíblica. Nós temos que fazer a lição de casa diariamente, todos os dias. Por isso que eu falei no início, que o casamento ele é uma eterna construção. Mas aconteceu no meio do caminho, não deu certo, alguns fatores levaram a separar, cada caso é um caso. É o que nós falamos. Cada caso é um caso. É o que foi falado no começo. Nossa função não é ser juiz
julgar e sentenciar, mas é orientar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que a Bíblia diz. Dentro do contexto espiritual, talvez a melhor pessoa para poder te auxiliar em problemas de relação seja o seu pastor, seja o seu líder espiritual que vai estar te auxiliando. Amém, meus irmãos? Então, é isso que nós temos para poder estar meditando e refletindo sobre o casamento é para sempre. Questões pormenores, nós não estamos dando essa ênfase para poder não trazermos polêmica, né? Questões pormenores, cada caso é um caso, como já foi falado, cada caso é um caso. Amém? Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Quinta-feira nós temos o nosso culto público, culto evangelístico, culto público às 19h30, e domingo às 18 horas o nosso culto com a família. Amém? Quero convidar o diácono Antoniel para poder estar fazendo essa oração, encerrando aqui a nossa escola. Após ele fazer a oração, eu estarei aqui ministrando a bênção apostólica. Coloque-se em pé, vamos agradecer a Deus. Que Deus te abençoe, medite nesse conteúdo. Nós esperamos que o Espírito Santo de Deus ele continue falando ao seu coração. Aleluia. Pai do Senhor Jesus, vamos orar ao Senhor. Amém. Senhor Jesus, amado, querido, Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, tanto o teu santo nome, meu Senhor Jesus, como também a sua pessoa bendita. Meu Pai amado, graças te damos por esta aula bíblica, pelo Senhor ter falado aos nossos corações, meu Pai amado, querido, para que nós venhamos praticar e saber, meu Pai amado, que o Senhor tem abençoado todo aquele que casa. Graças te damos por isso, graças te damos pela tua palavra falada aqui através do teu Filho. Meu Pai amado, nos leva para casa em paz e segurança, protegido e acampado pelo Senhor. Meu Pai, dê o resto da semana abençoado na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Com as mãos erguidas, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do seu divino Espírito Santo esteja com todos e permaneça, não só hoje, mas para todos sempre, todos juntos dizemos amém. Deus abençoe, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos.